Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui é o pastor Aguinaldo da Igreja Fonte de Alívio e hoje vamos dar continuidade aos nossos devocionais sobre uma vida com propósito. O tema de hoje é o que dirige sua vida. O sinônimo de dirigir é controlar, direcionar, guiar. Então, a pergunta poderia ser, o que te impulsiona a fazer cada coisa que você faz? Porque tudo aquilo que nós fazemos, inclusive você está assistindo esta ministração agora e talvez você está aí com o propósito de participar conosco dos 40 dias, foi motivado por alguma coisa. Então, porque nós sempre estamos sendo motivados, cada coisa que a gente faz, cada decisão que a gente toma, tem uma força motriz por trás, nos impulsionando, nos direcionando, nos guiando a fazer aquilo que nós decidimos fazer, né? O livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 4, diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eu costumava dizer isso mesmo antes de me converter e nem sabia que isso era bíblico, que o mal do ser humano é a inveja. Mas por quê? Porque isso foi uma das tantas distorções de Satanás em relação ao nosso propósito. Isso não tem que ser o que me motiva, mas infelizmente o diabo, com os seus ardis, com as suas estratégias, consegue trazer engano para as pessoas, fazendo com que a motivação de suas ações, das suas decisões, dos seus desejos sejam motivações corrompidas em relação àquilo que é o propósito de Deus. Por exemplo, nós lemos no livro que muitas pessoas, elas decidem, elas tomam as ações das suas vidas, muitas pessoas, elas são guiadas, são direcionadas, são impulsionadas por mentiras geradas em seus corações a partir da estratégia do diabo, que fazem com que elas tomem decisões que se afastam do propósito de Deus. Temos lá no livro, não sei se você já leu, se você ainda não leu o capítulo de hoje, corra lá e leia logo após esse devocional aqui, esse compartilhar. Mas, por exemplo, muitas pessoas decidem suas vidas por conta da culpa, remorso de ter feito alguma coisa que não deveria, mesmo que já tenha colocado aos pés do Senhor, e acaba muitas vezes essa culpa revisitando as pessoas. Outras pessoas decidem, permitem que o ressentimento, a raiva e a mágoa seja aquilo que as impulsiona, e ao invés de simplesmente olharem para frente e não permitirem que as pessoas que as feriram lá atrás as continuem ferindo até hoje. Isso são pessoas que são direcionadas, são impulsionadas pelo ressentimento, pela raiva, pela mágoa, pessoas que têm dificuldade de olharem para frente. Outras pessoas, elas são dirigidas, elas são impulsionadas pelo medo. Às vezes aconteceu algo, alguma frustração em sua vida, aconteceu lá no passado, mas as pessoas trazem isso até hoje, fazendo com que um casulo seja estabelecido em torno de si por conta do medo de uma frustração, uma decepção, com medo de passar novamente. Só que todas as vezes em que você forma esse casulo, você ergue um muro, ergue uma barreira, com medo de se ferir, você também impede de o amor de Jesus entrar e de abundar na sua vida. Então muita gente às vezes se move, toma as decisões baseada no medo do novo, medo de ser feliz. É terrível isso, mas infelizmente isso, por conta do engano de Satanás, com toda a sua expertise, muitas vezes acontece na vida de algumas pessoas. Outro fator que muitas vezes faz com que as pessoas se movam é o materialismo. Eu preciso ter, porque o meu vizinho tem, porque o meu amigo tem, porque o meu pai tem, e eu preciso pintar minha casa porque o meu vizinho pintou, eu preciso trocar de carro porque o meu chefe trocou, e sendo que isso muitas vezes não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. E dentre as coisas que o diabo utiliza como engano também na mente de muita gente, pessoas que se movem baseado na aprovação de outras pessoas, às vezes do pai, às vezes da mãe, às vezes do filho, às vezes do chefe. Se movem preocupados com o que vão falar, com o que vão pensar, e não estão nem aí para aquilo que é o propósito de Deus para a vida delas. Entendeu? Pessoas que estão sempre se movendo, esperando que alguém vai te dar um tapinha nas costas, dizendo: nossa, que legal que você fez, como ficou bonito, e simplesmente ignoram aquilo que é a vontade de Deus, o desejo de Deus. Então o propósito de Satanás, o objetivo do diabo, é impedir que você usufrua das vantagens de viver uma vida impulsionada pelos propósitos divinos.
Na verdade é o seguinte, a vontade de Satanás, o desejo de Satanás, o trabalho dele é impedir que você sequer conheça o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você conhece o propósito de Deus para a sua vida e se move, a sua vida é guiada baseado nesse propósito, você tem uma série de vantagens, algumas delas citadas no livro, que são tremendas. Por exemplo, a sua vida passa a fazer sentido, a sua vida passa a ter um significado quando você é guiado pelo propósito de Deus. Outra coisa que acontece, que você conhecer o propósito de Deus e ser movido por ele, a sua vida é simplificada, isso simplifica a sua vida, porque você sabe aquilo que é para você e aquilo que não é para você. Então aquilo que não é para você, você logo descarta. Então isso não gera confusão, você sabe o que é para você e o que não é para você e pronto. O seu foco é naquilo que acrescenta você no cumprimento do propósito de Deus para a tua vida, no cumprimento do teu chamado. Outra coisa que conhecer o propósito de Deus faz é te ajudar a estabelecer prioridades. A nossa vida é repleta de tarefas, repleta de atividades, repleta de decisões. E aí quando você conhece o propósito de Deus, esse propósito te ajuda a estabelecer prioridades, a te manter o foco naquilo que é importante, naquilo que é relevante. Ajuda a eliminar distrações. E muitas vezes quando a gente fala de distrações, pensa que é coisa ruim. Não, às vezes coisas boas, coisas da igreja. Às vezes você assume mais ministérios do que você deveria assumir, simplesmente porque às vezes você está perdido em relação àquilo que é o propósito de Deus, fazendo coisas boas. Então quando você conhece o propósito de Deus, até coisas boas que na sua mente você deveria fazer, o Senhor vem, o Espírito Santo vem e te fala, ó, isso aqui é para você, isso aqui você não deveria estar fazendo. Outra coisa que conhecer o propósito de Deus faz é motivar. Você está sempre motivado, você está sempre entusiasmado, você está sempre estimulado, porque o propósito de Deus faz isso. Você sabe que você não está aqui de passagem, você não está aqui à toa, você está ali envolvido com as coisas, mas sabendo que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é quem te guia, e conhecer o propósito te motiva, te estimula, te entusiasma. E outra coisa é o seguinte, conhecer o propósito de Deus me ajuda na preparação para a eternidade, porque eu tenho ciência de que eu estou aqui, mas eu estou aqui de passagem, que o meu destino é o céu, meu destino é morar com Deus. Então, quando eu não conheço o propósito de Deus, eu fico meio perdido em relação a isso. Mas quando eu conheço o propósito de Deus, eu vivo e permito que o Espírito Santo me guie, como nós temos lá em Romanos 8,14, muda tudo, porque eu sei que eu sou um ser criado para a eternidade e isso é o que tem que me motivar, é isso que tem que me impulsionar, né? E eu queria aqui compartilhar com vocês, também dentro desta leitura, algo que está lá no texto, na página 36, que diz assim: nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de um movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. Mesquinha e inútil. Mas o Senhor não nos criou para sermos inúteis. Ele nos criou para termos um propósito, conhecermos esse propósito, e esse propósito ser aquilo que nos guia, aquilo que nos conduz, aquilo que é a força motriz, tá? E para você pensar, para você refletir, tem um tema: viver com um propósito é o caminho para a paz. Porque quando eu conheço o propósito de Deus, meu coração se enche de paz, independente das aflições, independente das tribulações, independente das lutas. Que quando eu conheço o propósito de Deus e permito que o Espírito Santo seja a força motriz, seja aquilo que me guie, nada tira a minha paz, porque eu sei que tudo aquilo que tiver por aqui é passageiro. E o versículo para você memorizar e para eu memorizar é: Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E para encerrarmos, a pergunta para você meditar é a seguinte: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? Na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E o qual eu desejo que seja. Amém, queridos? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso. O que dirige sua vida? Tá bom? Essa era a mensagem para hoje. Eu espero que você persevere e vá até o final conosco nesses 40 dias. E ao final deles eu creio que a sua vida vai ser transformada.
tá bom? Um grande beijo e Deus te abençoe em nome de Jesus.